Você sabe o que é foliculite? Os homens sabem, viu? Porque, olha, quando os pelos ficam encravados ali na barba, e tem homens que sofrem bastante com isso. Tem algumas mulheres também que passam por este problema. Vamos conversar então sobre esse fato, né, que pode acontecer na vida de homens e mulheres. Vamos conversar com a dermatologista, doutora Suzy Rabelo. Doutora Suzy, muito obrigada, viu, por estar conosco hoje. É um prazer. É um prazer estar aqui. É para nós também, o prazer é todo nosso aqui, porque a gente vai aproveitar dos seus conhecimentos. Vamos lá, vamos lá. O que é foliculite e como é que ela se manifesta? Na realidade, esse quadro, do ponto de vista médico, ela é uma pseudofoliculite. As foliculites são outros processos, mas a gente facilita chamando tudo isso de foliculite, tá? Então, as foliculites são quadros de encravamentos dos pelos, né? Então, essas pseudofoliculites, que aqui a gente vai chamar de foliculite, são encravamentos dos pelos, né? Que nos homens acontecem na área da barba, né? E nas mulheres podem acontecer nas axilas, nas virilhas e pode acontecer nas pernas também, qualquer lugar onde a mulher faça a depilação, né? Qualquer o método que você utilize para depilar, onde você corte o pelo de modo rente ou que você arranque o pelo, você pode gerar foliculite. Então não importa, quer dizer, não adianta a pessoa falar assim, mas eu então não vou mais usar a Gillette, vou usar então a cera. Vai acontecer do mesmo jeito? Em geral, sim. Eu até estava conversando com uma pessoa recentemente que a pessoa trocou o método. Ela parou de usar a Gillette e passou a usar cera. Mas isso é uma raridade do indivíduo contar que mudou para cera e isso resolveu 100%. Resolveu. É raro, porque normalmente como o pelo ele acaba dando uma enrolada, ele não acha saída. Então, tanto faz o método. Exatamente. Tudo que você leva ao arrancamento do pelo ou um corte muito rente, por exemplo, a lâmina de barbear, ela leva a isso, né? O pelo, ele se retrai, tanto que uma barba bem feita no homem, quando o homem faz, você nem sente mesmo o pelo na superfície. Não dá para sentir. O pelo dá uma retraída, você não toca mais o pelo na superfície. Então, na hora em que ele vai crescer, ele dá aquela enrolada e não consegue encontrar saída. Então, o que você nota? Uma bolinha, fica aquela vermelhidão nessa bolinha e o pelo não consegue achar saída. É mais frequente nos homens nessa área inferior. Isso, do pescoço. Do pescoço, né? E nas mulheres, muito frequente nas virilhas, nas pernas para algumas mulheres, mas é mais frequente nas virilhas, onde o pelo costuma ser mais enrolado, né? Exatamente. Nas pernas o pelo é menos enrolado, então o quadro é bem menos frequente. Nas axilas também menos frequente, o pelo é menos enrolado. Então, o que é fundamental é o comportamento do pelo. Quanto mais enrolado o pelo no indivíduo, mais é frequente você ter o quadro da foliculite. Normalmente nos homens, quanto mais bem feita a barba, mais você vai ter a tendência da foliculite. Então a gente até orienta para os homens, uma barba quando menos bem feita, então se você só faz a barba num sentido, que é o sentido do crescimento do pelo, a barba não fica tão bem feita. Mas tem menos risco. Menos risco. E a quantidade de giletes, que é uma coisa que eu sempre me pergunto, que tem hoje aparelhos masculinos que tem 2 giletes, tem outros que tem 3. Quanto mais bem feita a barba, mais foliculite. Mais foliculite. Então, quer dizer, se a pessoa quiser aliviar esse problema, teria que usar menos quantidades de gilete e fazer... Pode auxiliar um pouco. Um pouco. Mas, por exemplo, homens, às vezes a gente até orienta, o paciente pode tentar usar os aparelhos de barbear. Os barbeadores. Porque eles fazem uma barba um pouco menos bem feita. Tanto que os homens que fazem a barba com aparelho de barbear, eles notam que no final do dia eles já estão mais barbudos do que quando eles fazem com a Gillette. Certo, mas com menos encravamento. Faz ainda foliculite, mas faz menos. Então aí algumas dicas, né, para o homem. É fazer a barba só no sentido do crescimento do pelo. Não precisa ser perfeccionista de fazer para cima e para baixo. Fazer em vários sentidos. Tá. Isso, às vezes, profissionalmente é complicado, porque às vezes o homem ele já nota que a barba já fica mais azulada ao final do dia. Dá uma aparência assim, como se estivesse meio desleixado. Exatamente. Né? Então, mas ajuda para diminuir a foliculite. Então, fazer uma barba menos bem feita ajuda. Se o homem puder, do ponto de vista profissional, não fazer a barba com frequência, ajuda. Todo dia, tipo revezar. Dá um descanso para a pele. Ou até ficar uns 3, 4 vezes, às vezes ficar um pouco mais barbudo mesmo. Então, quanto ele menos fizer, menos vai encravar. E, às vezes, procurar o dermatologista para o uso de algumas medicações, porque na área da foliculite, desta pseudofoliculite, às vezes surge realmente a foliculite, que é a formação do pus. E aí fica horrível, né? Que isto é a foliculite mesmo, tá? Que aí é o processo inflamatório infeccioso em cima da área. Então, às vezes, a gente utiliza alguns medicamentos que ajudam nesse processo. Então, aí precisa da prescrição médica, acompanhamento médico. A solução do problema
ela pode ser confortável para alguns pacientes. Muitos dos homens não gostam da solução, que é fazer o laser para não ter mais pelos na localidade. Nessa região. Porque às vezes o quadro ele é tão intenso que precisa fazer alguma coisa. Você precisa. E o laser, você leva a destruição do pelo. Então é não ter pelos no local. Não tem risco fazer o laser? Não. Um laser bem feito por um profissional da área médica, porque o profissional da área médica, ele conhece as complicações de se fazer laser. Como qualquer procedimento médico, você pode ter complicações. Como um ato cirúrgico, quando você opera, você pode ter complicações do ato médico. Então, o laser ele pode ser feito até mesmo na pele negra, mas você precisa escolher o equipamento correto para fazer o laser. Então, não é qualquer equipamento que você pode fazer numa pele morena ou negra. Você precisa escolher que tipo de equipamento você pode fazer. Então, coisas como a luz intensa pulsada, que a gente vulgarmente chama de laser, não podem ser feitos na pele morena ou negra, ou na pele oriental. Então, você tem que escolher o equipamento certo para o seu paciente para minimizar os riscos do que você está fazendo. Certo. Então, você pode fazer o laser para que o paciente não tenha mais a barba naquela área. Tem homens que não toleram a ideia de não ter mais barba na área, mas às vezes você faz de modo seletivo. Então, por exemplo, só na área onde o paciente tem uma foliculite acentuada, para que aquilo deixe de ser um problema, um transtorno para aquele paciente ali naquele local. Aí acho que tem uma dúvida que os homens devem estar se perguntando agora, eu vou perguntar em nome de vocês, então, que é a questão de dor. Né? Para fazer o laser, tem dor? Laser dói. Mas dói muito? Dói um pouquinho? Dor é muito complexo você dizer dói muito ou dói pouco. Porque para cada pessoa tem uma sensibilidade. A sensibilidade ao laser, ela existe, mas você tem equipamentos hoje que podem resfriar a pele, diminuindo a sensação de dor. Ah, que bom. Você pode usar cremes anestésicos que também auxiliam na diminuição da sensibilidade à dor. Então, tudo depende do equipamento que você usa e o que você pode fazer para minimizar o desconforto para o paciente. Mas o laser não é um método indolor. Então, não adianta pensar que é um método... Mas você tem como transformar isso numa escala muito pequena. Entendi. Mas é como eu disse, dor é muito... A gente costuma dizer que é muito subjetivo. Isso varia de paciente para paciente. O que eu digo para mim que é uma dor muito intensa, às vezes para outra pessoa é uma dor banal. Então, não dá para a gente dizer de um modo assim extremamente objetivo, a dor é intensa, a dor é fraca. Não. Vai depender. É dolorido, mas varia de pessoa para pessoa, quanto aquilo é incômodo. Mas nós temos como reduzir esse desconforto para a pessoa, fazendo ou resfriamento com gelo, ou utilizando um próprio equipamento que tem resfriadores que podem diminuir, e os cremes anestésicos mesmo. E até porque, né, doutora Suzy, as pessoas também sofrem com a dor desse processo de fazer barba todos os dias, né? Várias vezes, às vezes precisa mesmo, o tipo de trabalho pede. Exato. Né? Então não tem jeito. A dica que você deixa pra gente aqui, para as pessoas que sofrem mesmo com a foliculite, é procurar um dermatologista, uma dermatologista. Precisa de avaliação médica. Precisa fazer essa avaliação. Sim, é um processo que traz inflamação, que traz desconforto, muitas vezes cicatrizes e manchas. O profissional que consegue lidar com isso é o dermatologista. Você consegue trazer medicamentos que podem minimizar e orientar esse paciente adequadamente. Você consegue, de acordo com o grau do processo, orientar melhor o paciente. Então isso vai ajudar bastante, né? Muito. Então não precisa ficar deprimido, deprimida se sofre com a foliculite, né? Com essas pseudo-foliculites, Não, não tem esse problema. Às vezes a paciente fica muito triste porque você é obrigado a dizer, por exemplo, uma paciente que depila a virilha, que ela precisa parar de depilar. Então, não é uma coisa terrível, né? Às vezes tem pacientes que ficam profundamente desagradadas de você dizer, olha, você não pode mais usar Gillette. Precisa parar. Como eu comentei, tem paciente que às vezes você consegue um método alternativo com a cera melhor, mas isso é raridade. Tem paciente que mesmo fazendo a cera vai ter um encravamento dos pelos. Também vale o laser também para virilha ou para axila? Também vale. Também vale. Agora, extremamente importante, para qualquer método de laser ou luz intensa pulsada, que genericamente a gente vai chamar aqui de laser, o paciente não pode estar bronzeado para fazer. Então, as sessões elas vão ser feitas numa sequência, então o paciente não pode pegar sol para não ter complicações
de pigmentação. Então, precisa estar extremamente bem orientada para fazer, para não ter complicações do método. E, às vezes, se a paciente está muito manchada pelas foliculites, então, às vezes, você precisa primeiro tentar diminuir as manchas. Para depois fazer. Para depois fazer o laser. É isso, clarear antes, né? Clarear antes. Olha, eu gostei bastante, viu, de conhecer a doutora Suzy. Que você possa voltar em outras oportunidades, porque a gente sempre tem assuntos ligados à dermatologia aqui, precisando da tua orientação. Muito obrigada, viu? Por nada, que é isso. Estamos à disposição. Você que acompanhou a entrevista que eu fiz com a dermatologista doutora Suzy Rabelo, você pode revê-la lá no nosso site www.paulinas.org.br. Acompanhe, viu? Porque valeu bastante a pena. Gostei muito da entrevista.